Isso aí, galera, bora lá para mais um React. E hoje, galera, eu assisti todo o julgamento ali, né, que tornou Bolsonaro réu. Então a primeira turma lá do STF, né, discutiu isso, né, discutiu ontem e hoje, eu assisti tudo. E quero comentar algumas coisas. Então nós vamos pegar aqui de fundo para comentar em cima a respeito do Bolsonaro ser réu, né? Um trecho da entrevista dele, acho que dele, junto com o Tarcísio, enfim, não assisti o vídeo aqui ainda, mas é um corte de inteligência, tá? Então vamos pegar isso como pano de fundo para falar um pouquinho do futuro do bolsonarismo, do Bolsonaro, da família dele, do que rolou no STF, enfim, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Quer saber como que o senhor avalia essa decisão e o impacto na sua família? Olha, nenhum pai quer o filho longe dele, tá? O Eduardo tem, se não me engano, 40 anos de idade. Ele não renunciou ao cargo, Esse menino de 41 anos de idade, hein? O que vocês acham aí, galera? O que vocês acham de um menino de 41 anos de idade? Tudo bem, né? Ah, mas é pai. Pai sempre vai achar que seus filhos são meninos. Galera, eu vou dizer pra vocês, o Bolsonaro não tá nem fudendo pra ninguém, tá? Ele tem N declarações de todos os filhos, dele mesmo. Inclusive ele dizendo que não abraça o filho, que não diz pro filho eu te amo, sabe assim? O cara é um escroto no último grau. Ele tá nervoso porque o filho conseguiu fugir, deu tempo, e ele não vai conseguir. Provavelmente ele vai mofar na cadeia, galera. O Bolsonaro vai ser condenado a 40 anos de cadeia. Vai passar lá alguns anos. Ninguém cumpre 40 anos no Brasil. Mas vai mofar um bom tempo. E isso que ele se ligou. Que ele foi cuspido pelo sistema e que vai mofar na cadeia. Por isso que ele chora. Ele chora porque não conseguiu fugir. Tá difícil dele fugir. Eu acho que ele ainda pode tentar, mas é difícil agora. Porque eu não sei se alguma embaixada vai querer dar asilo para ele. Então ele teria que tramar um plano de fuga muito mirabolante. Não é o caso dele. Sequer tem inteligência para isso. Tá? E foi rifado e vai ser entregue aos leões, vai mofar na cadeia. Tá? E os filhos que não conseguirem fugir provavelmente vão ter o mesmo destino, ou o ostracismo ou a cadeia, que vão chegar neles. Tá? O filho dele se debandou, mesmo sem ter formalmente nada contra si, porque sabe que mais cedo ou mais tarde vai chegar nele. E ele é um cagalhão. Aliás, o Bolsonaro e seus filhos são todos vagabundos e cagalhões. Isso está cada vez mais flagrante. Aquela porra da matéria estúpida, acho que Estadão, da Folha, tanto faz, é tudo a mesma bosta, né? Querendo comparar o Bolsonaro sentado na frente do STF, julgando se ele ia virar réu ou não, ali na frente de 5 ministros e mais do PGR, com o que a Dilma fez no Congresso. Sabe? Assim. Não, né? Não, você está comparando a Dilma, que é uma guerreira corajosa, com borra-botas, com um cagalhão, que é o Bolsonaro. É isso. Ah, lá merda. Tá licenciado. Sem salário, já bem claro, sem salário. Por 4 meses. E até lá ele avalia o que faz da vida dele. Tá ok? Agora tem um impacto familiar, sim. Ele tem 2 casal de filhos, um com meu nome, inclusive, né? A gente fica chateado tocante a isso, mas entendo que a decisão dele foi a melhor para o momento. Se ele vem para cá. Porque ó, o Alexandre deu 5 dias para o PGR se manifestar. No 18º dia, depois que o Eduardo anunciou que ia ficar lá fora, 2 horas depois o PGR Gonê deu o parecer contrário e 1 hora depois o Alexandre mandou arquivar. É bastante suspeito isso aí. Ele tá fazendo o papel dele, no meu entender, ele é muito mais útil para o Brasil lá fora do que aqui dentro. O que você vê? Ele não é útil em nenhum lugar, né? Mas assim, no mínimo ele tinha que ser julgado por lesa pátria. Porque você, enquanto parlamentar brasileiro, está articulando sanções contra o Brasil num outro país, isso é crime de lesa pátria. Entendeu? Esse cara é um criminoso. Nós temos que deixar isso bem claro. Tá? Por mais que a gente classifique a democracia burguesa como uma farsa, a gente tem que apontar a contradição. Tá? E o que ele faz é crime. No Brasil. Você vê essas condenações, tipo a Débora, que estava indo para 14 anos de prisão. Você vê lá atrás o Daniel Silveira. Falou abobrinha, não me entendeu? Eu não queria, se eu fosse integrante do Supremo, que falasse aquilo de mim. Mas eu entendo que aquilo é liberdade de expressão, não é cadeia. Ele foi preso meia-noite. Tá? Então ele luta exatamente para te voltar à liberdade. Sabe como é que é? E é bom ver o Bolsonaro falando essas coisas, gente, porque assim, fica flagrante a contradição, os 2 pesos, as 2 medidas. Porque quando é um ladrãozinho que roubou
um litro de leite no mercado, aí bandido bom é bandido morto. Agora, quando é bandido engravatado, quando é bandido parlamentar, aí não é pra tanto, aí não tem que prender. É importante mostrar essa contradição, tá? Porque é isso. E a defesa do Bolsonaro, galera, eu assisti todo o desenrolar, tá? Do processo que tornou o Bolsonaro réu. E a defesa do Bolsonaro, assim, não só do Bolsonaro, de todo mundo, é uma parada ridícula, galera. Foi ridicularizado pelos ministros da primeira turma. Porque a parada é a seguinte, tá? Eu não consigo guardar aqui, vamos falar, né? A tese de todos eles, inclusive do Bolsonaro, tá? Porque eles estão sendo acusados pela PGR de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, depredação do patrimônio público, destruição de patrimônio tombado, formação de quadrilha, enfim, uma caralhada de coisa, tá? Que somando tudo, as penas são muito grandes. E a tese das defesas não é negar nada disso. Cara, assim, eu assistindo aquilo, todos eles, inclusive a defesa do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ainda acrescenta-se a tudo isso que eles estão sendo acusados, o Bolsonaro também é acusado de ser chefe dessa quadrilha, então a batata do Bolsonaro ainda está mais assada que a dos outros, tá? E a parada é tipo assim, olha, realmente aqui, ó, chegou lá o Heleno. Ah, não. Diz o advogado, meu cliente não tem nada a ver com isso. Pega o Anderson Torres lá, meu cliente não tem nada a ver com isso. Ninguém tem nada a ver com nada. O próprio advogado Bolsonaro também veio nessa linha. Na linha de dizer, olha, não tem como dizer que o Bolsonaro é o chefe da quadrilha ou mesmo participou disso que está acontecendo. E aí depois, se eu não me engano, foi até a ministra Carmen, disse, olha, só um pouquinho, né? Aconteceram coisas, tem um monte de prova, os caras tentaram um golpe, as defesas sequer estão negando isso, mas, tipo, ninguém fez. Não tem culpado. Tipo, aconteceu, foi espontâneo, sabe? É que nem uma criança que quebra uma coisa dentro de casa, aí chega pro pai e fala, ó, quebrou. Assim, é sujeito indeterminado, quebrou, tava ali e explodiu sozinho. Assim é o golpe de Estado que foi tentado no Brasil. Não tem ninguém envolvido, não tem nenhum culpado, mas aconteceu. Cara, é uma tese estúpida. Porque se aconteceu, é óbvio que foi produto da ação de pessoas. Não existe aconteceu por um acaso. Sabe? Com um sujeito indeterminado. E na tese da defesa, eles lançaram, para produzir corte na internet, aquela coisa toda, e manter o gado entretido, todas as fake news, as mentiras, né, que eles utilizam contra o Supremo Tribunal Federal. Sabe? Por exemplo, um outro caso engraçado dessa história. O advogado do Heleno, por exemplo, acho que foi do Heleno, enfim, o advogado do Braga Neto, isso, do Braga Neto, tá? O advogado do Braga Neto, por exemplo, vai dizer que o cliente dele não participou de nada. Porra, tem vídeo, sabe? Tem documento, tem um monte de coisa. Ele foi lá e disse assim, olha, não tivemos acesso às provas. O advogado Braga Neto, não tivemos acesso às provas. Fala-se em uma agenda, mas a gente não teve acesso a toda a agenda, só as páginas. Aí os ministros disseram, olha, nem vocês nem nós, porque a gente só teve acesso ao que está na denúncia. Agora, uma vez admitido o processo e instaurado o processo, bom, vocês vão ter acesso a essas coisas. O Alexandre de Moraes foi além, mostrou os prints dos acessos de todos os advogados aos itens do processo. Sabe? Então, assim, mesmo para quem é leigo e assistiu tudo, deu para ver que a defesa do Bolsonaro se baseia em mentiras. Basicamente foi isso, se baseia em mentiras.
Ao ponto de um dos advogados dizer assim, olha, a ABIN estava lá disposta a fiscalizar as urnas porque é função da ABIN. Aí a ministra Carmen teve que dizer só um pouquinho. As urnas não são de competência da ABIN. Então, assim, me parecia óbvio o tempo todo que o Bolsonaro ia ser considerado réu. Quem abre uma divergência muito pequena é o Fux. Embora ele também tenha votado para tornar o Bolsonaro réu e todos os outros, né? Mas a gente já pode ver que talvez, quando for para o plenário, a gente tenha ali uma tese que é defendida por parte do que diz a defesa do Bolsonaro, que, olha, não houve consumação do golpe. Muito fraca a argumentação do Fux, comparada à argumentação dos outros, para quem estava assistindo. Mas o Fux, o André Mendonça e o Cássio Nunes certamente devem ir na linha inaugurada pelo Fux. De dizer que tudo bem, não precisa necessariamente consumação do golpe, mas existem outros crimes que podem ser atribuídos como tentativa e não como fato consumado. Tá? Então, assim, foi a burguesia, né, que sustentou o golpe. E uma outra coisa a gente tem que entender. O golpe foi dado em 2016, tá, gente? Tudo que veio depois foi para ratificar o golpe. Por isso que hoje, depois de ser considerado réu, o Bolsonaro foi lá, invocou o Temer, né? Porque ele sabe que ele faz parte do mesmo processo. Que está sendo cuspido agora. Tá? Que está sendo cuspido agora. Então, o Bolsonaro vai mofar na cadeia. Vai mofar na cadeia. É muito provável que o processo seja, inclusive, rápido. O próprio Xandão também escancarou a mentira da mulher que foi condenada por escrever de batom na estátua, etc. Gente, que nem eu falei, são vários crimes que concorrem. E mesmo que seja admitida a pena mínima, vai dar uma pena de 14 anos. Se para cada um dos crimes ela for considerada culpada e tiver pena mínima, já vai dar uma pena longa. Porque a opção era ou condenar ou absolver. E, no entanto, é fácil de condenar uma vez que tem prova suficiente para mostrar que ela estava envolvida no processo que fazia parte de um plano que devia ensejar a intervenção militar por causa do quebra-quebra, por causa do que estava acontecendo em Brasília no dia 8. A tese da PGR está muito bem montada. A gente sabe que tudo isso é um grande teatro na democracia burguesa, mas esse teatro ele tem que ter um pé na realidade, porque senão ele não cola. E a tese parece estar bem montada, e se isolam parte central dos militares e 100% da burguesia, deixando o bolsonarismo vivo para ser acolhido, por exemplo, pelo Tarcísio. Acho que vai dar tempo de a gente falar isso mais daqui para frente. Verdade, expressão. E uma coisa que o americano preserva, a emenda, lógico, preserva toda a sua Constituição, mas a emenda número 1 deles fala da liberdade de expressão, que sem ela não existe democracia. Aqui, ó, a gente tem um tweet hoje do Paulo Figueiredo. Mas não existe liberdade de expressão para cometer crime, tá, gente? Porque os próprios bolsonaristas também se amparam disso, não é isso? Se eu falar aqui, tem 2, 3 canais que eu não posso falar, por quê? Porque me processam, e aí foda-se liberdade de expressão. Eles só falam em liberdade de expressão para defender os crimes do Bolsonaro. Mas quando é para contrapor o que eles dizem, aí eles invocam essa ideia de que não existe liberdade de expressão para cometer crime. Olha só, envolvendo o Tarcísio também, ó. De quem será que foi a ideia genial de colocar o Jair Bolsonaro para fazer um podcast com o Tarcísio na véspera do próprio julgamento? Alguém pode ser tão inocente e ignorar que isso será maldosamente retratado como uma passagem de bastão? Ele realmente não se ajuda. Esse é o ponto do Tarcísio. O Tarcísio não é bobo, ele é menos imbecil que o Bolsonaro. Então ele vai puxar o saco do Bolsonaro até o fim, mesmo quando o Bolsonaro estiver preso. Por quê? Porque o Tarcísio já sabe que o Bolsonaro não vai disputar as eleições. Mas o Bolsonaro está morto politicamente, pelo menos no curto e médio prazo. O bolsonarismo não. Então o que o Tarcísio está fazendo é simplesmente se colocar como mais apto a herdar o espólio político do Bolsonaro. Para isso ele vai puxar o saco. E vai puxar o saco até o fim, até quando o Bolsonaro estiver lá na cadeia. Porque ele quer o voto do bolsonarista. E no meu entendimento é o mais habilitado a ficar com esse voto.
Ô, Tarcísio, eu não vou passar bastão pra ninguém. Passa o bastão ou não passa o bastão? Eu gosto muito do Paulo Figueiredo, pô, eu acho ele um cara fantástico, gosto muito dele, mas deu uma derrapada aí. Tá? Dá a entender que eu tô passando bastão pra ele. Uma ideia eu de só que... passo, já falei, só depois de Pra quem você passa o bastão? Conversamos sobre isso, lembra, né? E as pessoas, eu acho que interpretam errado, né? A proximidade, o apoio. A gente vai estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento, independente de qualquer interesse, né? Eu acho que... Eu perguntei antes aqui... Tiras! Hora de mentir, rapaz. Sobre sucessão ficou bravo. Não tem. Tô inelegível por quê? Exato. Porque cometeu crime, né, meu? Cometeu vários, diga-se de passagem. Vai mofar na cadeia, tá? E não adianta chorar, tá bom? Não adianta chorar. Fica aí de mimimi. Vão chorar até quando, porra? Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo, é um candidato super viável, é a maior liderança da direita. Como eu falei, é o cara que me abriu a porta, né? E essa eleição minha aqui para São Paulo foi... O pessoal fala que o PT quer que ele fique no páreo, não tem essa conversa? É imprensa, você tem que ler, você tem que ler. Não, eu acho que não. Eu acho que eles sabem que o Bolsonaro é um ator muito forte, é um cara que se for pra eleição hoje vai ganhar a eleição, não tenho dúvida disso. Hoje muita gente que fez o L lá tá desencantada, tá decepcionada, então todo mundo tá vendo o rumo que o país tá tomando. A gente vai estar junto do Bolsonaro até debaixo d'água, né? Então acho que eu tenho um papel nisso que é ajudar o presidente até o fim, ajudar aqui em São Paulo, ajudar um grupo aqui em São Paulo, e é isso. As pessoas não entendem, às vezes, a proximidade, a lealdade, a amizade. Ele vai ser puxa-saco, gente, porque ele sabe que o Bolsonaro enterra todo mundo que tá na volta dele. A mais nova vítima é a Zambelli, né? Agora ele diz que perdeu a eleição por causa da Zambelli. E eu acho o máximo, porque eu tô dizendo isso há horas. O Bolsonaro, ele é o típico do covarde. Ele tem todas as características do covarde. E o covarde faz isso. Mesmo aqueles seus fiéis escudeiros, ele vai jogar os leões na primeira oportunidade. Como ele já fez várias vezes. Com o Cid, né? Bebiano, né? Enfim. Né? E vai ser assim com o Tarcísio, se for necessário. Com a Zambelli, com todos. Sabe? Porque a pessoa honrada, ela não cospe no prato que comeu. Ela não abandona quem lhe estendeu a mão, quem lhe ajudou. As pessoas reconhecem pessoas honradas, pessoas que têm moral, não fazem essas coisas. O Bolsonaro, além de ser um borra-botas, um cagalhão, um covarde, né? Ele não tem moral nenhuma. Não tem moral nenhuma. Se ele tiver que abandonar os próprios filhos para salvar a própria pele, ele o fará sem pestanejar. E o Tarcísio sabe. Então o Tarcísio vai se colocar como o puxa-saco mais puxa-saco, porque ele tem 100% de certeza que o Bolsonaro é carta fora do baralho, eleitoralmente. Então, quanto mais puxa-saco ele for, menos chances do Bolsonaro jogar ele aos leões, como o Bolsonaro já fez com todo mundo que o cerca. Enfim, não tem passagem de bastão nenhuma, não tem nada disso. É porque pra imprensa, pra todo mundo, fica a pergunta, né? 2026 tá aí, quem é o cara que o Bolsonaro vai apontar o dedo? É simples, meu candidato à presidência da República é Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo. Eu tenho candidato ao Senado pelo Brasil, eu tenho. São Paulo aqui, a princípio é o Eduardo. Outra vaga é o Tarcísio que vai indicar aqui. Outra vaga a gente vai escolher lá na frente, vamos ver quem é o nome mais viável para representar a direita no Senado. Mas isso que eu tô falando, é um cenário real. Se ele continuar inelegível, alguém tem que ocupar esse espaço. Não tem olha só. Essa conversa não existe ainda. Essa velocidade que o Supremo quer me julgar. Tá? E vamos explicar isso, porque o do Lula demorou quanto tempo? Até tenho. O teu tá em 2 anos. Tá? O do Lula foi muito rápido também, o do Bolsonaro também deve ser rápido, tá, gente? Vamos entender que tem um componente político em todos esses julgamentos, tá? Bolsonaro vai ser condenado e vai ser de maneira rápida. Eu acho que até o final do ano o Bolsonaro tá condenado. Em quanto tempo? Desde o dia 1? Aqui, ó. Né? Ele trouxe tudo impresso aqui, ó, e organizado aqui. Pra te ajudar aí. Mensalão, início de 2005, julgamento em 2012. 7 anos. Mas o Lula não foi condenado no mensalão, tá, gente? O que botou o Lula na cadeia e tirou ele da eleição que elegeu o Bolsonaro foi muito rápido. Tão rápido que o TRF4 aqui de Porto Alegre leu não sei quantas mil páginas em 48 horas. Ou seja, algo absolutamente inviável. Tá? Não leram aquela merda, subscreveram a sentença do Moro. Tá? Inclusive como admitido pela a juíza da época, Gabriela Hardt, uma coisa assim. Início 24. Por que essa velocidade aí? Por que esse atropelo? Eu costumo dizer, se eu sou tão culpado assim, por que não seguir o devido processo legal?
Mas tá seguindo. O que eu assisti ontem deu pra ver que tá seguindo, tá? Eu não vejo risco de acontecer o que aconteceu com o Lula, tá? E um outro detalhe sobre o que aconteceu também na primeira turma do STF, o Alexandre de Moraes, sabendo da enorme repercussão, gente, tinha dezenas de canais retransmitindo aquilo, todos com milhares de pessoas assistindo, foi um grande assunto da internet, muita gente acompanhando. E eu até não sei se é a melhor postura, mas o Alexandre de Moraes rebateu o tempo todo, não só o que os advogados falaram lá, mas como aquilo que está sendo vinculado na mídia bolsonarista. Então ele colocou as imagens do quebra-quebra no 8 de janeiro, as imagens do quebra-quebra no dia da diplomação do Lula, as imagens dos acampamentos golpistas na frente dos quartéis, né? Falou explicitamente do caso da mulher lá que foi condenada a 14 anos, supostamente por ter escrito com batom na estátua da justiça, etc. Então o Alexandre de Moraes também sabia que estava falando para o Brasil inteiro ali. Tá? Então isso também ficou bastante flagrante, que ele sabia que ele estava falando para o Brasil inteiro. E eu imagino que eles não são bobos a ponto de deixar um buraco tão grande quanto deixou o Moro para invalidar todo o processo. O Moro fez isso, tá? Hoje a gente sabe que o Moro é uma topeira, né? É burro pra cacete. Aliás, a gente fica até desconfiado de como é que ele passou num concurso para juiz federal. Ele e o Dallagnol fizeram o que fizeram porque eles ganharam uma carta branca da mídia de massa e não importava muito o que eles fizessem ao longo do processo, eles seriam validados. É diferente do que está acontecendo agora. Não há um processo nacional como houve na Lava Jato que autorizava o Moro a fazer qualquer coisa. Essa é a narrativa dos bolsonaristas, mas a coisa no mundo real não é bem assim. E olha, eu nem gosto do Xandão. Acho que, enfim, ele não conduz da melhor maneira. Né? É muito preciosismo, é muito jogo político e ele devia ser mais low profile, tá? Mas não é o jeito dele, ele é pavão, ele quer aparecer, ele quer medir influência no debate público. Não é uma boa postura do magistrado. Só que agora, esse momento, e esse é o ponto que a gente tem que entender, que é o momento de ascensão da extrema-direita no mundo inteiro, por causa da crise prolongada do capitalismo, não vai acontecer aquilo que acontece em condições normais de temperatura e pressão, que é a gente não saber o que os juízes estão fazendo lá. Né? Gente, a coisa de 15 anos atrás, mesmo mais, né? Começou ali no Mensalão, mas um pouquinho antes do Mensalão, sequer as pessoas sabiam o que estava sendo discutido no Supremo. Era uma não pauta. Não existia entrevista de ministro supremo, coisa do gênero. Isso veio crescendo conforme o ambiente institucional da farsa da democracia burguesa começou a ficar mais ameaçado. E a ameaça se dá justamente por causa da crise da democracia burguesa, que é uma crise de ideologia. A ideologia começa a não dar conta mais. E aí emerge o fascismo. É basicamente o que está acontecendo no Brasil nesse tempo todo. Fazer uma junção de provas robustas. O que pode acontecer comigo, por exemplo? Eu não sendo julgado, o certo é não ser julgado, é respeitar os prazos. Aos 40 do segundo tempo, eu entro com o meu registro de candidatura. O TSE, em 2 semanas, decide. É rápido, sim. Não, lá, nesse caso tem que ser rápido. Então. Tá? É inegibilidade minha, porque me reuni com embaixadores, abuso de poder político, subir no carro de som do Sila Malafaia, abuso de poder econômico. Foram essas duas coisas? Só essas duas coisas. Mas falar sobre urna eletrônica com embaixadores, é isso ou não? Não, eu discuti o inquérito 1361 junto com embaixadores. Eu discuti o inquérito. Foi da minha cabeça. Sabe, o problema do Bolsonaro, cara, é que ele fala essas coisas, a impressão que dá é que ele esquece que tem vídeo, gente. Tem vídeo dele cometendo crime lá em relação aos embaixadores. Sabe, colocando em dúvida o processo eleitoral, colocando em dúvida tudo que estava acontecendo. E mesmo que isso tenha sido antes de todos os processos que vieram depois, já se tinham os indicativos do desfecho. O Bolsonaro sabia, né, todas as pesquisas e tudo que vinha acontecendo. Então, assim, por isso que ele vai ser jogado aos leões. Porque ou ele é condenado, ou toda a democracia burguesa e a farsa do judiciário burguês fica desqualificada.
E eles precisam sustentar isso. Eu defendo o voto impresso desde 2012. Eu aprovei uma emenda a um projeto do voto impresso que o relator era o Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara, lá do Rio de Janeiro. Ele aprovou o voto impresso. A Dilma Rousseff vetou. Nós derrubamos o veto, inclusive com votos do PT. Quando o PT vê que vai perder, ele aprova as duas propostas. E depois que o ministro Fux era presidente do TSE, me convidou, fui no TSE, ele mostrou para mim o que estava acontecendo para implementar o voto impresso. Ele falou, deputado, nós vamos ter condições de botar o voto impresso apenas em 5% das sessões pelo Brasil. Eu falei, ótimo, é só pulverizar. Não, nós vamos pulverizar. Não pode, na minha cidade, é o Dourado Paulista, deve ter umas, na cidade deve ter talvez meia dúzia de sessões. Não Isso é uma panaceia que eles criaram de voto impresso, gente, assim, sabe, se a gente parar pra pensar racionalmente, isso é um nada, né? É um grande nada, então... Eu não sei o que ele insiste nesse tipo de discussão ainda. A sessão que tem o voto impresso é completamente dispara das demais, não pode acontecer isso aí. Tá? Então esse voto impresso foi defendido por Flávio Dino lá atrás, que vai me julgar agora. Foi defendido por Carlos Lupe, que entrou com ação no TSE por ter criticado a urna eletrônica. E ele lá atrás, naquelas inserções que o partido coloca, né, vai na televisão, tinha uma deles dizendo o seguinte, sem voto impresso é fraude. Muitos outros parlamentares defenderam. O problema é que o Bolsonaro fala as coisas, cara, e como ele mente compulsivamente, nada do que ele fala a gente pode tirar como verdade. Eu não lembro disso aí do Lupe, do PDT, sabe? Mas é que pode ser como pode não ser, porque o Bolsonaro mente o tempo todo, né? E mente esquecendo que as coisas estão gravadas. Porque ele joga pra torcida, e o que acontece? A bolha bolsonarista, que tá enfraquecendo, diga-se de passagem, tá? Não olha nada que não venha dos canais deles mesmos. Por isso que eles podem usar essa tática. Mais de 400 deputados, mais da metade do Senado, que o Senado também votou para derrubar o veto. Qual o problema? E deixo claro, na Venezuela, você só descobriu que teve fraude por causa do voto impresso. Foi a primeira vez no ano passado que teve eleições com voto impresso lá na Venezuela. E por que teve? Foi imposição norte-americana para poder comprar petróleo da Venezuela. E tinha que ter voto impresso. E daí o Maduro se reuniu lá com Capriles, Maria Corina. E o que isso tem a ver com o processo do Bolsonaro? O processo do Bolsonaro não é sobre voto impresso, tá, gente? Os processos que ele está respondendo, nenhum deles é sobre o voto impresso, tá? E resolveram. E o que o Maduro fez malandramente? Aprovou o voto impresso, para eu ficar numa boa aqui, ele tornou as duas principais opositores dele, a Maria Corina e Capriles, inelegíveis por 15 anos. Qual é a acusação? Atos antidemocráticos. Subiram no carro do som e criticaram o Maduro. Você está vendo alguma semelhança com o Brasil? Aqui tudo está tentatório contra a democracia. Tudo aqui está atentando contra a democracia. Imagina, os caras passaram... Gente, ele passou todos os anos do mandato dele questionando o processo democrático, questionando o TSE, questionando o STF, questionando as urnas, questionando as eleições, incitando... Então, assim, tanto ele fez que sequer foi contestado isso. Tipo, pra mim a coisa mais risível do que eu assisti no STF lá na primeira turma foi isso, foi os próprios ministros, se eu não me engano foi a ministra Carmen que disse, olha, peraí, então, quer dizer, ninguém negou os crimes todos. Aconteceram. As defesas todas, ninguém negou. Mas o que eles estão dizendo é, ninguém fez. Não, se aconteceu, alguém fez. Por isso que eu digo, é uma estratégia muito ruim, gente. Muito ruim, tá? Eles estão esperando uma virada de mesa. A impressão que eu tenho estão esperando uma virada de mesa. Não sei se das Forças Armadas, não sei se eles acreditam que o Trump vai fazer alguma coisa. Não vai, tá, gente? Não vai. Não vai acontecer nada. O Bolsonaro vai ser condenado e vai mofar na cadeia. É isso que vai acontecer. Tá? Porque tanto é verdade, tudo o que a PGR está dizendo, que eles não negaram, gente. A estratégia da defesa não é negar que houve uma tentativa de golpe, que todo o processo foi para inflamar a população, jogar a população a fazer o que fez, convencer as Forças Armadas a intervir no processo. Eles não negam nada disso. Os advogados, nem do Bolsonaro, nem dos outros, agora réus, ninguém nega nada disso. A estratégia é dizer que não foi eles que fizeram. Sei lá, aconteceu. Foi isso. Você criticar uma instituição, como disse um líder do petista há poucos dias aí, é atentar contra a democracia. É a coisa mais simples que tem. É o que fizeram comigo. Por isso que eu falo que eu pretendo disputar as eleições inelegível. Por esse motivo, a chapa Dilma Temer, julgada lá em 2014, tá? Essa chapa foi... as provas não foram aceitas por excesso de prova.
Exatamente assim. Sabe? O Gilmar Mendes falou nesse momento. O TSE não pode Isso é mentira, tá, gente? Eu tenho que dizer que é mentira, porque mente o tempo todo, gente. É demais, existir pra cara. caçar ninguém. Tem que zelar pela lisura das eleições, não tem que ter pra caçar ninguém. O Gilmar votou pra dissolver a chapa. E comigo, depois das eleições, por se reunir com embaixadores, por subir num carro de som do Cida Malafaia, eu agora cometi 2 crimes eleitorais. Eu nunca vi isso no Brasil, pô. Até o Caiado. O cara tá sendo acusado também de inelegível lá na primeira instância lá. Eu não vou aqui bater de frente com a juíza que deu a inelegibilidade dele. Mas o que eu entendo dessa questão aí? O fato dele ter reunido com o candidato a prefeito dele dentro do Palácio das Esmeraldas, teria que ter uma mente dele e ressarcir o que foi gasto lá, é uma multa pra ele. Porque essa pena de inelegibilidade por 8 anos é um absurdo. A Dilma, quando foi cassada em 2016, a pena acessória era inelegibilidade automaticamente. Como quem conduziu o processo era Lewandowski, ministro, dentro do Senado, resolveram tirar fora. Tanto é que ela concorreu ao Senado em 2018. Então, A Dilma não foi considerada culpada, tá, pela justiça, tá? Não tem crime. A Dilma não cometeu crime nenhum. Nem que pudesse ensejar o impeachment, mas é justamente isso que faz a gente classificar como golpe que aconteceu com a Dilma. Porque por mais que tenha passado o processo pelas casas legislativas, né, por mais que o STF tenha avaliado o rito do impeachment, o processo não poderia ter sido admitido, uma vez que nunca houve resquício, sombra de crime de responsabilidade. Tá? Então foi um casuísmo muito específico que só serviu para Dilma, que não trouxe, que não teve dolo, que não tem dano ao erário, enfim, por isso que a gente diz que é golpe contra a Dilma, tá? Porque o processo sequer poderia ter sido aberto com base no que ele foi aberto. Então, essa é a questão mais aberrante. E o ponto é aquilo que a gente viu lá na votação do impeachment, onde todos que votaram, naquela cena dantesca, televisionada para o mundo todo, sequer lembravam, né, do motivo que ensejou o processo todo. Eles votaram pela família, pelo cachorro, pelo gato, contra o comunismo, por Deus, pelo pastor, pela igreja, pelo bairro, pela Mariazinha, pelo Joãozinho. Foi por isso que eles votaram, né? E o Brasil não é um parlamentarismo para esse tipo de coisa acontecer. Então não pode, por preciosismo, mudando a jurisprudência para me pegar o tempo todo. Mas pelo que você tá falando, tem um cenário todo armado pra não sair candidato e ser preso. O que eu vejo? Esse cenário, como o seria que o cenário? eu vejo? Prender só na mão grande. Então, mas qual que Pode é? prender só na mão grande. Então, mas tem essa possibilidade? Vai ser preso, cara, e vai chorar. Hoje já tava chorando, sabe? Assim, porque são borra-botas, gente, são borra-botas, entendeu? Hoje ele já não foi na sessão lá no STF, na primeira turma, né? Apareceu ontem, mas aquilo, assim, ontem sequer ia ser decidido qualquer coisa. Ele sabia que a decisão ia ficar pra hoje, aí hoje ele não apareceu. Aí foi lá chorar com a Damares, depois foi fazer coletiva de imprensa, chorando. Vai ficar até chorando quando? Até quando vai ficar chorando com esse mimimi? É isso. Porque é um cagalhão, é um covarde, gente. Verdade, ou não? Por exemplo, eu tô pensando em fugir do Brasil? Não. Eu tô atrapalhando. Ele não pode fugir. Pensando ele deve estar, mas ele não tem passaporte. Então não tem como fugir. Entendeu? E eu acho que talvez ele até cave aí uma preventiva, alguma coisa, para ver se ele consegue inflamar o gado. Já teve um caminhoneiro lá, coitado, iludido, invadiu lá um posto, disse que era por causa do Bolsonaro. As pessoas, eu tenho pena. Francamente, tenho pena. Mas assim, tem muita gente ainda assim. Algum processo? Não. Vai botar uma preventiva em por quê? Só se for na mão grande. Agora, o que vai acontecer naturalmente comigo? Dia 6, a gente está convidado, obviamente, vai ter um evento aqui em São Paulo. Mas quais são as... Não, vai ter um evento em São Paulo. Tá. Eu creio que vai ter uma multidão aqui. Porque o povo está acompanhando o que está acontecendo. O povo está cada vez mais... Tá cada vez mais flopado, tá, gente? As pessoas vão cansando, mesmo os bolsonaristas vão cansando, né? Eu quero mais que ele faça evento, profira lá mais um monte de barbaridades que só depois contra ele, eu quero, porque isso aí é corda pra ele se enforcar. É isso aí. entendendo, e tem também uma extra, né, uma compaixão pela Débora, com seus 2 filhos. As mães vão se fazer presente nesse momento. A Michele, minha esposa, que não pôde estar na última, né? Lá no Rio, porque estava se recuperando da cirurgia, vai estar presente aqui. Nós pretendemos, já conversei com o Bruno Scheid, um amigo meu lá de Rondônia, ele deve ajudar a trazer para cá, por exemplo, uma senhora, mãe de 6 crianças. O mais velho 10 anos, e o mais novo 10 meses. O pai está condenado a 14 anos, está foragido, não sei onde ele está. Está na Argentina. Pois é, mas por que estava envolvido então, cara? Sabe? Eu digo assim, todo mundo sabia, isso foi dito também na sessão da primeira turma que tornou o Bolsonaro réu. Era um chamamento para uma tentativa de golpe.
Todo mundo sabia o que era a festa da Selma. Eles foram lá determinados a fazer aquilo. Ora, assim, tipo, você é convidado para cometer um crime, você tem ciência disso e mesmo assim você decide seguir adiante, ora, no mínimo você tem que estar disposto a arcar com as consequências. E mesmo assim, tá, para mais de 1.000 dos envolvidos foi oferecido, né, o perdão mediante a multa para quem puder pagar e um curso de reciclagem ficar ausente das redes sociais. O problema é que as pessoas estão tão ideologizadas que metade não aceitou. Aí preferem ficar presos ou ficar com tornozeleira do que admitir que fez parte como bucha de canhão de uma manobra para ensejar um golpe de Estado. E assim, eu também acho que essas pessoas não merecem as penas que estão sendo aplicadas, mas é o direito brasileiro. Vamos fazer um debate, né, sobre a individualização, talvez, para que isso não aconteça dessa maneira. Eu também acho que 14 anos é muito para quem serviu de bucha de canhão. Eu queria estar vendo preso agora a turma do agronegócio que financiou a porra toda, que sequer foram julgados, sequer estão no processo. Eu queria ver na cadeia os militares, os verdadeiros responsáveis pelo governo Bolsonaro, que era só um para-choque, um para-raio, um bufão, uma figura pública, para instrumentalizar as decisões dos militares. É lógico que eu queria ver isso, mas, gente, nós estamos na democracia burguesa, isso não vai acontecer. O que está acontecendo diante dos nossos olhos? O Bolsonaro está sendo cuspido. Ele teve uma função, se tornou inevitável, dentro do mesmo processo que foi o processo que derrubou a Dilma, não deu conta do recado, porque é incompetente em todos os aspectos. Se fosse o Tarcísio hoje era presidente, tá? Eles tentaram o Alckmin, eu não tenho memória curta. Montaram um megazord de partidos na eleição que elegeu o Bolsonaro na volta do Alckmin, porque o golpe de 2016 era para botar alguém estilo Alckmin no poder. A questão é que eles tiveram que mentir tanto, inflamar tanto o povo, criar uma loucura tão grande, que ninguém quis dar bola pro Alckmin. E deram bola pro mais maluco que estava lá gritando há décadas no Congresso, que era o Bolsonaro. O Bolsonaro se tornou inevitável. E aí aquele mesmo grupo que tinha se organizado para defender o Alckmin migrou todo pro Bolsonaro. Os partidos todos que estavam na campanha do Alckmin fizeram de fato campanha pro Bolsonaro. E aí o Bolsonaro teve uma função que era terminar a ponte para o futuro. O golpe contra Dilma foi feito para aprovar uma reforma trabalhista, para aprovar uma reforma da Previdência, para aprovar um teto de gastos. Foi para isso. E isso tudo foi feito. Parte disso terminou com o Bolsonaro. E por incompetência própria, o Bolsonaro não conseguiu se reeleger. Se desconstituiu, perdeu apoio de parte da burguesia ao longo do processo, sobretudo quando inventou uma briga com a Globo, que se ele não tivesse inventado essa briga, era capaz até dele ter sido reeleito, a diferença foi pequena. Comprar briga com a Globo foi uma das burrices do Bolsonaro, totalmente gratuita essa briga, para defender os pastores lá dele, talvez, as igrejas donas de redes de TV, coisas do tipo, não sei. Botou na cabeça que a Globo era comunista, um absurdo dos absurdos. Sendo que a Globo sempre defendeu a agenda econômica do Paulo Guedes, que era a agenda econômica do Bolsonaro. Conseguiu fazer tanto que eles acabaram ainda não tendo o apoio total da Globo. Que foi só isso que aconteceu. Ou seja, pela própria incompetência, o Bolsonaro bailou, dançou, porque é incompetente demais. E ele não conseguiu sequer colocar alguém que fosse capaz de cooptar o seu espólio político. O mais bem habilitado a esse é o Tarcísio, que é muito mais perigoso que o Bolsonaro. Porque não é tão burro quanto o Bolsonaro. E tá jogando o jogo até agora. E esse sim é um player relevante. De modo que se o PT não melhorar muito, perde a eleição pro Tarcísio daqui a um ano e pouco. Bolsonaro está sendo cuspido, se manteve toda a burguesia no seu status de poder, manteve-se os militares, que agora vão voltar um pouquinho para a caserna, mantendo seus privilégios e a sua aura de poder moderador, e o Bolsonaro vai mofar na cadeia. Os filhos dele vão perder relevância e corre o risco de também alguns deles mofar na cadeia. É isso que vai acontecer. Eu não sei.
E essa mãe está educando os filhos sozinha. O salário dela de servidor do Estado foi bloqueado pelo Alexandre de Moraes. Tá? A gente pretende aqui convidar aqui, até lá, se tiver algum fato novo, não sei, né? Convidar aqui o marido da Débora a comparecer, os seus 2 filhos aqui. E quem vai fazer a palavra? Vou convidar a Damares também a se fazer presente. Ela foi ministra dos Direitos Humanos e das Mulheres para falar sobre esse momento. Foi uma excelente ministra, tanto o trabalho dela foi tão bom que ela se elegeu senadora lá pelo Distrito Federal. É comover, não é só a Débora também, pessoas outras. De mais de 70... É isso aí, usar as pessoas como marionetes para comover, como diz o próprio Bolsonaro, as outras pessoas. 70 anos de idade, condenada a 14, 15, 17 anos como golpista. Qual o poder dessas pessoas dar um golpe, meu Deus do céu? Não tem cabimento. Sabe, isso é uma narrativa, né, gente? As pessoas que estavam lá não eram para elas dar o golpe seria dado pelos militares, que seriam chamados a intervir por causa daquilo que aquelas pessoas estavam fazendo lá. Gente, qualquer criança já entendeu isso. O bolsonarista que ainda não entendeu isso tem que estar afundado na ideologia. Absolutamente afundado. Cabimento, forçação de barra. Não tem cabimento esse enquadramento aqui. Tá bom, chora não, viu, Bolsonaro? Chora não. Chora não, Bolsonaro, tá? Chora não. Vamos ver aqui o que é que o Lilo disse que é para eu reagir. Vamos ver esse trechinho aqui antes do fim, só para ver o que temos. Quando então o presidente Jair Bolsonaro teria feito uma live de dentro do Palácio do Planalto, dando cu... Tá bom, com isso a gente encerra, tá? Com isso aí a gente encerra, tá? Tá bom, galera? Tá bom. Ficamos por aqui, tá? Quem chegou aqui ao final, deixa o like aí, confere se tá inscrito, se puder ajuda na manutenção, tá? Falamos. Tchau, tchau, até a próxima.